Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 6 de setembro, nosso texto está em 1 de Samuel, no capítulo 31, é o último capítulo do primeiro livro de Samuel. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab, a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiam e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram as armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o seu povo. Puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram os seus ossos e sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se.
Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ezequiel, capítulo de número 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe Yahvé: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa, e disse-lhes: Contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: Yahvé deixou a terra, Yahvé não vê, pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: Fiz como me mandaste. Amém? Vimos os nossos textos então no dia de hoje em 1 de Samuel, capítulo 31, o último capítulo do livro de 1 de Samuel, que o significado de honra é algo meio difícil de se entender. Só quem tem pode saber como é, porque Saul, por causa da honra, não querendo ser zombado pelos inimigos na hora de sua morte, pediu ao pajem que o matasse. O pajem, por causa da honra que há num rei ungido por Deus, tinha muito medo de matá-lo, assim como Davi teve, e não o fez.
E os homens valorosos de Jabes de Gileade, vendo que o corpo do morto, do rei e dos filhos estavam para escárnio, pendurados no muro, foram retirar de lá, também por causa da honra. Então, até é difícil entender sobre matar e morrer pela honra, mas o que se sabe é que nos dias de hoje muito pouco se vê de honra na nossa sociedade. E aqueles que têm precisam colocar a sua cara adiante para que as nossas próximas gerações conheçam os homens de honra e se inspirem neles. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, nós vemos aqui que por mais que a modernidade de hoje, essa sociedade que nem sabe o que é honra direito, tem tido um esforço para desmoralizar a figura do homem, a figura masculina, ensinando meninas que não é necessário viver a sua vida ao lado de um homem, que elas podem desprezar essa figura sem entender que de fato a presença do homem é um presente de Deus para as mulheres, para que elas não tenham que enfrentar a Satanás sozinhas, porque o papel do homem é essa guarda, é essa proteção. Ele ser o cabeça quer dizer que quem marcha adiante é ele, os ventos contrários sopram contra ele, e as mulheres têm a sua condição de amparar, de ajudar, de apoiar esse companheiro. Elas não precisam estar à frente da batalha. Esse papel é do homem. Então, quem despreza a autoridade de um marido, quem despreza a autoridade do seu líder espiritual, quem despreza a autoridade do pai, né, as solteiras, despreza a proteção espiritual que Deus deu a cada uma de nós. Então, se as adversidades estão complicadas aí, pensa um pouquinho se você não tem desprezado a autoridade que Deus tinha dado sobre a sua vida para te proteger, para te guardar, para te ajudar a se livrar do mal. E aqui em Ezequiel, no capítulo 9, nós vimos que aquelas pessoas que não se contaminaram com o pecado, que estavam inconformadas com todas as abominações que se faziam em Jerusalém, em Judá, essas pessoas receberam uma marca e elas não foram consumidas quando o exército celestial recebeu ordem para dizimar aquelas pessoas. Portanto, nós, pelo sangue de Jesus, recebemos uma marca de que não seremos consumidos, porque nós fomos redimidos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Portanto, nós precisamos levar a nossa vida buscando a santificação, buscando romper de uma vez com os nossos pecados, com as coisas deste mundo que nos fazem cair, para que essa marca que há sobre nós seja de fato a marca que nos protegerá, o sangue precioso do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças, te bendizemos pela tua bondade, pela fidelidade do Senhor, pelo zelo que tem sobre as nossas vidas. Louvamos ao teu nome porque tu és santo. Pai, nós trazemos a nossa vida diante do Senhor e clamamos a ti, ó Deus, que nos ajude a reconhecer, ó Pai, o verdadeiro sentido do que é ser uma pessoa de honra, uma pessoa que reconhece os teus mandamentos, uma pessoa que cumpre, Pai, o chamado que o Senhor nos deu, que a nossa vida seja motivo de honra, Pai, que nada envergonhe ao Senhor, ao Evangelho de Cristo. Clamamos a Ti, ó Deus, que nós, através do sangue de Jesus, possamos romper de uma vez com todo o pecado e ser esse povo marcado para a salvação, que tomou uma decisão de ser salvo, aceitando o sangue de Jesus. E ajuda-nos, Pai,
a viver neste mundo moderno de conceitos e paradigmas tão diferentes daquilo que o Senhor preparou, sem nos contaminarmos com eles, sem desprezar os teus planos, sem desprezar aquilo que o Senhor reservou para nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.